Boa noite a vocês. Vamos começar a nossa aula hoje de matemática. Já teve a apresentação lá no Google Meet, não foi? Vocês viram lá a nossa reunião. E hoje é a nossa aula, tá bom? Tem sempre um videozinho gravado com os conteúdos. Hoje é uma aula um pouco de apresentação do conteúdo anual. Claro, tem atividades também, beleza? Vamos lá. Aqui é o professor João Filho, tá bom? E aqui temos o conteúdo que vamos estudar números reais. Os números reais, iniciaremos com ele, tá bom? E claro, durante o ano, né, ficou pré-selecionado os conteúdos para trabalharmos aqui, ó. No primeiro bimestre será números reais e geometria plana, podendo chegar também a ter geometria espacial, dependendo da ordem, né, e como se desenvolver o conteúdo vocês forem aprendendo. No segundo tem geometria espacial e analítica. No terceiro tem matemática financeira e também números reais. Sempre você vai revisando, né? É um ponto muito importante, os cálculos com os números reais. E claro, temos aqui no quarto bimestre probabilidade estatística e polinômio, beleza? Muito bem, então apresentado o professor e o conteúdo, né? Vamos agora dar uma estudada nos números reais. Vamos começar aqui com o conjunto dos números reais, né, para exemplificar direitinho para vocês. Temos aqui esse desenho que indica como é classificados os números. A gente vai falar um a um, né? Mas primeiro vamos mostrar aqui que os números reais é esse retângulo aqui, ó, que contém todos os números, né, pode dizer assim, conhecidos até o momento, né? Esse I aqui, ó, é o conjunto dos números irracionais, tá bom? O R que está aqui é o do conjunto dos números reais. Esse conjuntinho aqui, ó, que junto com os irracionais, esse aqui, é o conjunto dos números racionais. Esse é o Q, esse Qzinho aqui. Os dois, né, os irracionais mais os racionais, aqui, ó, formam o que? Os números reais. Vou apagar porque essa tinta aqui tá estranha, mas vamos lá, né? Essa tintazinha aqui tá riscando diferente. Dentro dos racionais, aqui dentro dos racionais, todos esses conjuntos aqui, ó, já vai falar quais são as suas propriedades. Temos o conjunto Z. Qual é o conjunto Z? Conjunto dos números inteiros. Já falar sobre ele. E dentro do conjunto dos números inteiros temos os números naturais. Então aqui é uma representação através do diagrama, tá bom? E agora vamos falar de cada um dos conjuntos, começando pelo conjunto dos números naturais. Vamos falar desse conjunto muito utilizado pela gente no nosso dia a dia, que é esse aqui, essa bolinha aqui que tem o símbolo N de natural, tá bom? E é direto, é o conjunto dos números mais simples, né? Aquele lá que a gente conhece, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito à direita, né? Ou seja, tem um início aqui no zero e vai até o infinito. Infinito chama infinito positivo, né? Esses são os naturais. Então, qualquer coisa que você começa a contar, olha, eu tenho 2 perfumes, né? Esse 2 aqui está no conjunto dos naturais, né? É a parte mais chamada matemática discreta, trabalha apenas com as unidades cheias. O outro conjunto é esse aqui, ó, conjunto dos números inteiros, tem o símbolo Z, né? Ele inclui os números naturais, como vocês estão vendo, mais a parte negativa, né? Os números negativos. Então dá até uma dor de cabeça fazer cálculo com os números negativos, mas a gente aprende, né, também? Aquele joguinho de sinal sempre dá dor de cabeça. Aí o conjunto dos números inteiros é esse aqui, ó. O zero, pode dizer assim, é o início, né? À direita temos os números naturais, a parte positiva, e à esquerda temos os números negativos, né? Menos 3, menos 2, menos 1, é o zero aqui, né? Infinito para ambos os lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. O conjunto dos números inteiros são infinitos. Agora o outro conjunto que a gente acabou de falar anterior,
Um instante. Então vamos agora ao conjunto dos números racionais. É esse aqui, esse pedaço. Não é o R, pessoal. O R aqui representa os números reais. Estou falando só do que? Essa parte todinha do lado direito, do lado esquerdo é os irracionais. Tá bom? Os números racionais. O que são os números racionais? São todos os números que eu posso escrever em forma de fração. Olha, que agora já estranhou agora, né? Todo número que eu posso escrever em forma de fração, ó, símbolo Q. Então, ó, o A sobre B é a simbologia desses números. Eu não posso especificar como são esses números, posso dar exemplo, né? Então, onde o A e o B, que está aqui embaixo, são números inteiros. Onde o de baixo, que é o B, ó, aqui, ó, tem esse asterisco aqui, esse asterisco indica que não pode ser o zero. Ou seja, todas as frações que o B não pode ser zero, ou seja, que o denominador não pode ser zero, são números racionais, tá bom? Então, quando eu pegar um número decimal, por exemplo, 0,3, eu posso escrever em forma de fração 0,3? Posso. Então, ele é um número racional. E claro que não é inteiro, né? Porque já tem a vírgula aqui. Se eu escrever esse mesmo número, 0,33, infinito, né? Tem aqueles pontinhos aqui. Pontinho, pontinho, pontinho. Uma dízima periódica, vocês já ouviram falar? Esse número também pode ser escrito em forma de fração. Então, ele é um número racional. E claro, números que podem ser escritos de forma fracionária são os números racionais, né? Então, se eu pegar todas as frações, claro, todas as frações são números racionais. Tá bom? Depois eu vou deixar o textinho para você ler direitinho aí na aula, para você tirar a sua dúvida. Os números inteiros são números racionais? São sim, ó. Eu posso pegar, no caso, menos 7 e escrever como fração. Uma fração de denominador 1. O 1 pode ser denominador, não pode ser o zero. Então a fração menos 7 sobre 1 é um número racional. Se eu dividir, professor, pode dividir? Pode, dá menos 7. Mas não deixa de ser escrito em forma de fração. Ou seja, os números inteiros são considerados também números racionais. E claro que os naturais também pode ser escrito dessa forma. O 7 fosse positivo, então ele seria também um natural e também um racional. Os decimais finitos foi como o exemplo que eu falei lá, 0,3, né? Por exemplo aqui, ó, 2,455, não tem uns pontinhos aqui, então ele é decimal finito. Então quando eu tiver um decimal finito, dessa forma aqui, eu posso escrever em forma de fração, aqui, 2.455 sobre 1.000. Então, os decimais finitos também são números racionais. E também os decimais finitos e periódicos. Decimal, finito e periódico, né? Aquele que eu coloquei como exemplo, eu acho que foi o 0,333 infinito, né? Tudo um monte de 3 aqui. Pontinho, pontinho, pontinho. Esse número aqui, esse número decimal, né? Decimal, é infinito porque continua, né? Os 3 pontinhos aqui indicam que os 3 é infinito. E é periódico porque ele está se repetindo. Ele tem um período, que é o 3. Então esses números também são considerados números racionais que eu posso escrever em forma de fração. Nos próximos conteúdos, nas próximas aulas, a gente vai resolver com vocês, é exatamente mudar, né? Fração decimal, decimal para fração, e a gente vai estudar como transformar um decimal infinito e periódico em uma fração, chamada fração geratriz, nas próximas aulas, tá bom? No mais, vamos ver agora o outro lado, o outro conjunto aqui, que é o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais, né, não pode ser representado por fração. A principal queixa dele é que não pode ser escrito em forma de fração. Tem um texto, vou mandar a apostila para vocês, dar uma olhadinha, se quiserem se aprimorar, até mesmo na internet, né? Você bota lá números irracionais, vocês vão perceber que tem uma historinha referente
ao cálculo da diagonal de um quadrado de lado 1. A principal definição de número irracional é como calcular a diagonal de um quadrado de lado 1. O quadradinho você calcula de canto a canto, né, usando o teorema de Pitágoras, e na história dizem que os números irracionais foram criados, né, a partir dessa distância que não era possível escrever em forma de fração. Então, os números irracionais são todos aqueles que não podem ser escritos em forma de fração, ou seja, são os decimais infinitos, pode dizer assim, e não periódicos. Eu posso escrever aqui um decimal, ó, um montão de número, colocar os pontinhos aqui, ele vai ser decimal infinito pelos pontinhos e não apresentou nenhum período. Não tem um número que se repete, né? Pode dizer assim. Então ele não tem período, logo ele é um número irracional. As raízes, as principais representações de números irracionais são as raízes não exatas. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, de 7, de 8, né? Todas as raízes que não são exatas, que não dá aquele quadrado perfeito, são números irracionais. E um exemplo também de número irracional, que você já conhece, já ouviram falar, é o π, né? 3,14, e ele também não é um número racional. Quem não é racional é irracional, claro, se for um número real. Beleza? Então representei aí o conjunto dos números, né, que a gente está estudando. E agora vamos fazer um exercíciozinho, quero que vocês copiem e me enviem. São duas questõezinhas, tá bom? A primeira pergunta, eu quero que vocês coloquem pertence, se o elemento pertence ao conjunto, e o não pertence, se o elemento não pertencer ao conjunto. Vou responder logo o item A. O 3, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Você vai lá nos exemplos, verifica se é ou se não, e você conclui que pertence. Você bota lá o símbolozinho, esse é, então 3 pertence aos naturais. E claro, em cada um desses aqui você vai colocar ou pertence, se ele está no conjunto, ou o ezinho cortado de não pertence, ele não está no conjunto. Na segunda questão, você vai preencher de acordo com cada conjunto. Agora, de conjunto para conjunto, de acordo com o desenho, vou mostrar aqui, de acordo com esse quadro aqui, ó. É até mais fácil, esse quadro aqui vai definir bem mais simples para você responder essa questão. Como ficaria aqui, ó, está contido, quer dizer que o conjunto está dentro do outro, tá bom? Tipo, o I, os irracionais, está dentro dos racionais? Se sim, né, você coloca está contido. Se não está, você coloca o C cortado de não está contido. Se você olhar no desenho, o I não está contido nos racionais. Eles dois juntos formam os reais. Então, você vai lá e coloca assim, ó, não está contido. Desde já agradeço a paciência e bons estudos, tá bom? Próxima semana a gente continua com a correção dessa atividade e vai continuar com o conteúdo de números reais. Até mais!